Uma boa noite a todos, estamos iniciando mais um Shima Talks, hoje, nessa terça-feira aqui. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Com certeza vai ser bem rico hoje, porque o assunto é um pouco desafiador, né? Então, a gente estava comentando no início aqui, né? Então, em alguns, se fala muito em economia criativa, né? Então, um termo tão difícil de se entender que nada mais é utilizar o conhecimento para você movimentar a economia, né? Então, ter um empreendimento, né? Alguma coisa assim que você utiliza da sua criatividade, do seu conhecimento, né? Então, trazendo essa pegada da economia criativa, né? Trazendo mais para o segmento da arte e da cultura, né? Então a gente traz hoje esse tema aqui para trabalhar. Algumas ações que estão acontecendo aqui na nossa região, né? Que lá já teve um bom histórico, hoje está voltando, né? Esse tema. E hoje é o nosso tema, né? Na parte de inovação. Temos inovação em arte e cultura, né? Então esse é o nosso tema de hoje. Estão todos bem-vindos. Para quem não conhece o Shima Talks, a gente iniciou lá no ano passado, né? Em julho do ano passado, que nós fizemos a pergunta: vocês aqui, se não fosse talvez esse tema, né, esse evento aqui, quais os motivos que vocês estariam vindo, com exceção do Julian aí, que está direto aí, né, tem até alguns projetos aqui, né? Então, assim, a ideia foi trazer assim alguns encontros, né, onde as pessoas pudessem falar sobre outros assuntos, né, e desmistificar um pouquinho, né, que o Orion Park não é só tecnologia, né, não é só nerds fazendo sistemas, desenvolvendo alguma coisa, né? Também é isso, né? Mas não é só isso. A inovação ela entra em qualquer aspecto, né? Não só na parte diretamente da tecnologia, né? Pode se utilizar para outras coisas também, inclusive na arte e na cultura, que é isso a proposta que nós trazemos hoje. Então, o Shima Talk sempre vem, né, com nossos apoiadores e mantenedores, a Prefeitura de Lages, FAPESC como nossos apoiadores. Nós temos a Imagem TV, que faz toda a transmissão, né, pelo Facebook. Já fica a dica, pessoal. Quiserem compartilhar, daqui a pouco sai o link da transmissão aqui no Facebook, né? Então podem compartilhar. Usem a hashtag do Shima Talks também, né? A gente está sempre pedindo para o pessoal utilizar um pouquinho mais as nossas redes sociais, né? Também o Sebrae, que nos cede essa sala aqui, né? Então tem essa arte aqui, né? No estilo de grafite, né? Então é um pouco inspiradora também, né? Legal. E também o Matin Box, né, que a gente está trazendo alguns produtos aqui da Matin Box. Para quem não conhece, Matin Box é um clube de assinatura de erva mate, né? Então sempre traz alguma novidade, né? Então temos o sorteio dos brindes aqui da Matin Box, né? E ele nos cede também alguns produtos aqui para a gente testar, né? Então a gente vai passar um videozinho da Matin Box, que é o nosso apoiador, né? Falando exatamente isso. Por que eu faria assinatura de erva mate, né? Então quais os motivos que a gente poderia fazendo isso? Talvez para nós aqui é coisa normal, né? Vai no supermercado, tem erva mate, mas tem uma pegada assim bem inovadora aí, que a gente pode estar utilizando também o modelo da Matin Box. Tá tudo certo pro VP? Então solta lá. Vou contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, quando eu comecei a tomar mate, eu sofri muito. Não tinha erva mate no mercado. Eu não sabia o que eu ia comprar. Eu procurava nos rótulos e não encontrava o que tinha ali dentro. Mas isso acabou. No vídeo de hoje, a gente vai contar quais são as vantagens de assinar o Matin Box. Sabe como eu faço para ter esse chimarrão novinho todo dia lá em casa? Eu assino o Matin Box. Eu tenho certeza que, como um bom mateador, tu já deve ter passado por alguma dessas situações. Ou não encontrou a erva no mercado, ou não sabia que erva era aquela, se ela era boa, ou foi procurar a erva que tu já tomava e não tinha mais. Ou pior,
comprou a erva, levou para casa e quando abriu ela estava amarela, velha. E para resolver isso, o Matchbox aparece com a solução. A gente vai apresentar hoje algumas vantagens de assinar o nosso clube de assinaturas de erva mate. O Matchbox tem o compromisso de levar todos os meses diretamente na porta da sua casa uma erva mate fresquíssima, com menos de um mês, desde o processamento até chegar na tua cuia. Erva fresca e selecionada. No Matchbox, os rótulos selecionados passam por um setor de curadoria, onde é analisado cada característica da erva, o processo de produção e a região produtora. E são mais de 500 rótulos de erva mate para a gente experimentar. É muito comum não ter muitas informações na embalagem da erva mate que a gente encontra no mercado. Pensando nisso, o Matchbox criou o nosso informativo, onde publicamos todos os meses as informações sobre o rótulo selecionado e a região produtora, além de sempre trazer curiosidades sobre o mundo da erva mate. O assinante Matchbox não é um consumidor comum. Aqui ele tem acesso a produtos exclusivos, além de descontos na loja online e em eventos. E tudo isso com a comodidade de receber esse produto em casa, sem se incomodar. Eu tenho certeza que tu vai encontrar um plano que mais combina contigo. O mundo do mate nunca mais vai ser o mesmo depois disso. Que legal, fica a dica aí. Quem quiser consumir um chimarrão aí com diferencial, aí tem umas ervas especiais. Como eu falei, a gente vai fazer uns brindes daqui a pouco, né? Esse é o modelo, né, do box, que eles fazem entrega em sua casa, né? E então, vamos ter a primeira parte. Eu pensei agora comigo aqui, eu nunca me apresento quando eu faço a apresentação do Chimatalks, mas nunca me apresento. Eu sou o Gil, né? Então eu estou iniciando aqui com vocês o Chimatalks de hoje, né? E como eu falei, vamos falar hoje sobre arte e inovação, arte, né, e cultura com inovação. Então temos alguns talkers aqui, tão louco para falar, né? Um pessoal que falam bem aqui, né? E já começo com o grande Gilson Testa. Nos conte por que Testa. Autoexplicativo. Nada. Boa noite, Gil. Boa noite a todos os presentes aqui no Chimatalks, as pessoas que acompanham também pela mídia social. E como você já me apresentou, eu sou Gilson Máximo de Oliveira, também conhecido como Testa de Lampião, que é uma personagem que nós fazemos que tem a ver com esse processo de inovação e economia da cultura que a gente veio conversar aqui hoje. Então eu trabalho com teatro, trabalho com contação de histórias desde... Mudando o microfone. Trabalho com teatro e contação de histórias desde 2001. Trabalhei com o Márcio Machado, que está aqui também, o Grupo Menestral Fazedor. Trabalho hoje com a Associação Cultural Mata Quiterani. Eu tenho uma formação acadêmica de graduação em Educação Física, com especialização em Gestão de Projetos Culturais e uma pós-graduação em Gerenciamento em Projetos, PMI. Então, esse processo todo tem relação com a Associação Mata Quiterani, que foi criada em 2001, e é uma associação cultural de finalidade não lucrativa, que tem como missão a defesa e o fortalecimento das manifestações de tradição oral da Serra Catarinense. Essa instituição foi premiada pelo Prêmio Stemer Inovação em 2009, que é um prêmio da FAPESC, como instituição inovadora, recebeu o 2º lugar. Foi a 2ª edição do prêmio, se não me engano, num projeto nosso que é uma ação continuada chamada Rede de Sabedoria Popular, que hoje se chama Pichurum, Encontro da Rede de Sabedoria. E de lá para cá nós vimos trabalhando nesse processo da economia da cultura, também chamada economia criativa, que é esse ecossistema onde nós sobrevivemos no Brasil. E quando você me provoca e quando fala com relação à inovação em arte e cultura, eu penso em 2 características a partir do nosso trabalho: processo inovador e produto inovador. E uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra, porque não há produto inovador fazendo sempre o mesmo processo. Então, nesse sentido, nós na Mata Quiterani, antenados também com o que acontece no Brasil, nessa lógica da política pública de cultura, que nos anos 2000 teve um boom, teve um fortalecimento nos governos anteriores, e esse fortalecimento trouxe para nós a sistematização do Sistema Nacional de Cultura, a implementação do Sistema Nacional de Cultura. E ele traz a cultura em 3 dimensões: a dimensão simbólica, a dimensão econômica e a dimensão cidadã. Aí é uma característica um pouco diferente de outros setores produtivos, porque na cultura a dimensão simbólica é muito importante. Por exemplo, a bandeira nacional
ela é um símbolo, ela carrega em si um simbolismo. De forma prática, ela é um conjunto de tecidos costurados, cada um de uma cor, mas o simbolismo que os carrega é um pouco diferente. Isso tem relação com o nosso trabalho, de como abordar esses processos. Então, trabalhando na economia criativa, economia da cultura, seja lá como a gente queira chamar esse meio de sobrevivência, a gente se deparou, tanto para processo quanto para produto inovador, com o primeiro desafio, que é formação contínua. Eu não consigo conceber você gerar produtos novos tendo uma formação estanque. A tua formação ela tem que acompanhar o próprio mercado. E lógico que isso é uma linguagem que para artista é um pouco difícil, porque a gente trabalha muito com intangível, o nosso produto é intangível. Agora é necessário sim que nós também tenhamos uma linguagem mais próxima dessa linguajar de mercado. E nesse sentido, quando a gente trabalha com processo inovador, nós pensamos justamente em tentar chegar num resultado diferente, a partir de novas formas de fazer. Isso nos levou ao longo do tempo a buscar, por exemplo, aprender sobre tecnologia social da memória, que é uma metodologia do Museu da Pessoa para você fazer registro em audiovisual, porque nós trabalhamos basicamente com patrimônio material. Nos levou a trabalhar com teatro do oprimido, que estamos agora começando uma nova fase com o processo de aprendizado e de desenvolvimento de produtos nisso. Nos levou a trabalhar com educação biocêntrica, com biodança, com o próprio gerenciamento de projetos. Foram necessidades oriundas desse processo contínuo de formação. Isso vai nos levar lá na ponta aos produtos, aqueles produtos que nós vamos conseguir a partir desses processos inovadores. E aí uma coisa muito importante para nós, tem 2 tipos de produto que nós temos que desenvolver. Vamos dizer assim, um produto mais de mercado e um produto mais conceitual. Porque um produto artístico, carregado de linguagem simbólica, nem sempre é um produto economicamente viável. Agora, um produto economicamente viável nem sempre tem a profundidade artística que eu, como artista, desejo transmitir ao mundo, porque a arte é uma forma de comunicar ao mundo. Então, nesse sentido, eu posso dar como exemplo exatamente como você começou. Você me chamou de Testa de Lampião. Por que você me chamou de Testa de Lampião? Porque é um personagem, contador de causos, que nós vimos desenvolvendo, eu e o meu parceiro Adilson Freitas, desde 2001 aqui em Lages, que é inspirado no Seu Maneco e na Dona Bilica, que é o Geraldo Cunha e a Vanderleia Vil, que são 2 grandes artistas que estão baseados em Florianópolis, que tem uma pesquisa de cloud gigantesca e que começaram em Santa Catarina a trabalhar essa lógica do personagem regional. Isso hoje que a gente vê no YouTube, que a gente vê da valorização da linguagem local, nas artes cênicas começou com a Vanderleia, em Santa Catarina, com a Vanderleia e com o Geraldo Cunha. Então, nesse sentido, nós criamos um produto de mercado. E nós entendemos ele como tal, e ele serviu para nos abrir portas e captar financiamento para fazer aquilo que nós queremos comunicar num sentido de mais profundidade artística. Então, nós temos esses 2 processos. E por último, está terminando meu tempo, por último, que para nós é muito importante é o seguinte, eu vou resumir assim, é insumo local, linguagem global. Nós não concebemos o nosso trabalho sem decodificar os signos da cidade onde nós vivemos, do território onde nós vivemos. Porque para nós isso é um grande diferencial. Por que nós vivemos? Isso só existe aqui. Então, da mesma maneira que eu posso fazer um vinho fino, porque a qualidade do solo é diferente na altitude, eu posso fazer um produto artístico de qualidade diferente, porque eu estou territorializado na Serra Catarinense. Desde que eu consiga superar essa barreira de fazer com que essa linguagem não seja tão arraigada e não fique tão anacrônica, tão idealizada naquilo que nós fazemos aqui. Em suma, é isso que fazemos e agradeço a oportunidade desse bate-papo. Sigamos. Obrigado, Testa. É bem rico mesmo, acho que vai ser bem legal a nossa conversa de hoje, nosso bate-papo de hoje. Fico surpreso, né? Digamos assim, eu entendia que, na minha leiguice, né, que a questão da arte era assim muito a questão da emoção, tratar a emoção, na paixão, e a gente até perde um pouquinho, né, a noção disso, né, de certa forma. Acontece. Então, dando sequência, né, a Salésio tem um trabalho bem bonito aqui na parte também da Escola de Artes, né, isso, né, então fique à vontade para dar esse depoimento, né, e estamos ansiosos. Tá. Boa noite a todos, quero agradecer o convite, Gil. Eu vou me apresentar também, sou Salésio Padilha, sou diretor da Fundação de Cultura, trabalho com dança de rua, dança de salão,
já tenho uma história também dentro da dança, a gente já está projetado há bastante tempo no mercado, trabalho com competições. Também sou formado em administração com habilitação em comércio exterior, estou concluindo educação física e terminando também pós-graduação. Então a gente também já tem um nível de conhecimento intelectual dentro da arte e tudo que tem que se aplicar. Hoje em dia a arte não é só as questões de trabalhar com cultura, você tem que abordar vários temas. Hoje abrange muito mais. Mas como eu vou explanar um pouco do que a gente está fazendo dentro da Escola de Artes, que é o meu segmento, que é o que eu desenvolvo. A Escola de Artes, a gente pegou num total, quando eu assumi, de 400 alunos. A gente conseguiu expandir isso. A gente conseguiu, primeiramente, eu tenho uma visão mais empreendedora do negócio, porque até eu trabalhei muito tempo na questão do setor privado. Hoje eu consegui implantar um pouquinho do que a gente, remodelando, trazendo para os moldes de Lages, a gente conseguiu abordar ela para um sistema empresarial. O que eu fiz? Dei funções para cada funcionário, deleguei departamentos, parte de secretaria, parte administrativa, professores, hoje eles têm sua autonomia dentro da escola. Digitalizei também, a gente está digitalizando toda a parte, informatizando tanto parte de desenho, colocamos Wi-Fi, aplicamos a parte moderna que a cultura precisa ser. Hoje a cultura também, como tudo, é informatizada. Então a gente trabalha no mundo tecnológico hoje, não pode ser diferente. E conseguimos implantar também a questão de uma metodologia de ensino. O que é? Trabalhar dentro da música, trabalhar toda a parte teórica, aprender a ler partitura, da dança, ensinar os conhecimentos, da onde que vem o balé, o street dance, quais as culturas que desenvolvem isso, parte de desenho e parte de artes plásticas, a história da arte, explanar um pouco isso para os alunos, que eu acho que é conhecimento. A gente tem que levar isso ao conhecimento de todos, tá? A gente não pode simplesmente praticar cultura sem saber de onde que ela vem. Então é importante isso. Tá? A gente colocou dentro de vários cursos toda uma metodologia. Para quê? Para que o aluno não saia, não simplesmente venha achar que cultura é um hobby. Eu particularmente vivo disso. Eu acho que cultura para mim é profissão, então eu trato a igual. Quando eu assumi, eu priorizei a questão salarial de todos os nossos profissionais, porque o artista ele não pode ser tratado inferior a ninguém, ele tem que ter o seu nível dentro da sociedade. Aumentei salários, a gente deu um salário digno para o artista poder viver, então eu acho que isso é fundamental. O artista feliz, ele produz bem. Infelizmente, não é. Eu tenho um exemplo que um professor meu disse quando eu estava em Santa Maria fazendo um curso de dança de rua. Se você é artista e não consegue sobreviver da tua arte, mude de arte. Então a gente tem que levar isso com profissão e tem que se ganhar dinheiro com arte, mas sempre com consciência. Então a gente implantou isso. Estou aplicando prova 2 vezes no ano, que a gente não tinha. A gente cobra o conhecimento teórico de todos os nossos alunos. Então, tipo assim, o professor está ensinando. E é uma forma de eu ver o que os nossos professores estão aplicando. É pedagógico? É, mas precisa ter. Então, como uma escola, todo mundo vai para uma escola, você vai lá aprender a ler, vai ter tua prova. Dentro da cultura não é diferente, a gente implantou isso. O aluno vai estar aplicando durante o semestre, eu faço durante os seus 6 meses. No final disso, a gente tem uma prova teórica. Para quê? Para que o aluno passe um pouquinho do que ele aprendeu com o professor. E é uma forma de eu ver se está sendo aplicado cultura da forma correta. Tá? E final do ano, chegou o final do ano, eu emito um certificado durante o ano para valorizar também aquele profissional que está lá. Hoje, eles estão usando isso como horas na faculdade, que eu acho que é importante. Você está dentro de uma escola e eu estou lá, terminei o ano, beleza. Não tem nenhuma comprovação que eu participei. Então a gente está emitindo um certificado, concluiu-se o ano, a gente emite um certificado para o aluno, com a carga horária, o professor faz sua carga horária, a gente assina e ele tem uma certificação que ele teve prática em arte. E hoje está sendo exigido. Tipo assim, o pessoal que vai trabalhar com arte, eles estão perguntando se você teve alguma participação em algum curso dentro da área. Tá? Isso é uma das pegadas que a gente está, tem muito mais coisas para a gente conversar, mas é uma das pegadas. E a gente também tem o nosso núcleo Lages Melhor, que foi implantado, um pedido do nosso prefeito Antônio Seron, que a gente dissipou isso nos bairros. Hoje a gente tem 10 núcleos atendendo as comunidades carentes, com teatro, com violão, street dance, balé e coral. Então a gente está atendendo também a nossa periferia, que eu acho que estava desassistida e a gente conseguiu dar um norte para os alunos que não tinham condições de chegar na escola de artes ser atendido nas comunidades. A gente loca esses professores para os bairros que ele atenda as crianças e consigam ter um êxito. Hoje eu digo que cultura não é assistencialista, ela é preventiva. A gente não obriga o aluno a estar lá, a gente conquista com que ele queira a fazer arte. Isso eu acho que é dinâmico. Que é um pouquinho que a gente pode explanar sobre isso. Obrigado e obrigado pelo convite. Perfeito.
Pessoal, quando estão vendo finalizar o cronômetro ali, não se assustem, podem concluir ali que é só para uma referência mesmo. Mas obrigado, Salésio, com certeza já fiquei com umas perguntas aqui que vai vir na sequência. Então, já passando por Julian, lá, do canal Maré, então, tipo, a gente já acompanhou em alguns momentos, né, uns momentos assim de reformulação do projeto de vocês, né? Então, assim, como vocês veem assim esse momento agora de vocês do canal, que é o canal Maré, né? E como vocês veem o momento agora? Boa noite, Gil. Boa noite a todo mundo que está aqui presente no Orion Park, no Shimatalks, a galera que está assistindo em casa ou em qualquer lugar pelo Facebook. Quando se fala de canal Maré, a gente passou por vários processos de autoconhecimento, né? Porque a Maré hoje, eu primeiro começar me apresentando, meu nome é Julian Marques, eu sou formado em jornalismo, sou comunicador, roteirista, escritor, diretor e comediante também. E a gente, quando se fala em canal Maré, a Maré está no mercado, né, como projeto há 4 anos. Mas os 3 primeiros anos dela são muito representados pelo que o Gilson falou ali a respeito do artístico, do intangível, de você se achar comercialmente. Então, basicamente, durante esse período, a Maré passou por esse processo de achar uma identidade comercial e acabou sofrendo muito dentro desse período. Por quê? A Maré está em um ambiente, quando você fala a respeito de inovação, né, não se aplica tanto ao canal Maré. O canal Maré ele teve mais uma visão diferente sobre coisas que já eram faladas em Lages, né? A gente tem, por exemplo, aqui uma representação muito forte de humor, que é o lajanês, né? E foi feito durante muito tempo. Mas a gente não tinha uma representação de uma visão mais diferente de outro ambiente de humor a respeito de Lages, né? Uma visão com uma pegada que a Maré faz, né? Então, a gente junta um pouco do que o lajanês conseguiu fazer ao longo dos tempos, dá uma pegada um pouco mais de comunicação jovem, um pouco mais de comunicação de centro de país também. Então, um pouco mais de comunicação de centro de país também. E para dar essa pegada jovem, uma visão de humor que as pessoas não tinham visto sobre Lages ainda. E aí aparece muito quando você vai achar a identificação da empresa, porque a Maré hoje ela é uma empresa que tem marcas que anunciam dentro da empresa e que através das visualizações a gente consegue fazer a publicidade para essas empresas ali dentro, mas uma publicidade que tem que ser diferenciada também. Ela não pode ser uma publicidade dentro dos outros meios de comunicação que já estavam acontecendo aqui na Serra Catarinense por conta de a nossa comunicação ser diferente também. Então a publicidade que a gente tinha que entregar também tinha que ser diferente. E nesse processo de se achar comercialmente, vai muito de como você entende o teu produto, né? O que você faz realmente, qual a melhor forma que as pessoas vão se identificar com o seu produto, vão gostar mais do que você faz. Quando você trabalha com comunicação, você tem que ter um engajamento muito grande de pessoas que consomem o teu produto. Então isso é uma coisa que é muito presente na Maré hoje, né, de gerar identificação, de mostrar para as pessoas de uma forma diferente, de fazer as pessoas pensarem de modos diferentes também, quando estão consumindo um conteúdo, quando estão mesmo rindo de alguma situação, pensando sobre aquela situação que elas estão rindo. Então passa por muito disso também, e aí vem do que o Gilson falou, da intangibilidade, né, do conhecimento. Então, quando você trabalha com cultura e com arte, o principal ponto que você tem um desafio às vezes é pegar o teu conhecimento que vale, que ele tem um valor monetário, e transmitir quanto vale esse conhecimento, quanto vale esse valor, porque a tua criatividade é o que te dá dinheiro. Então, como fazer com que essa criatividade tenha um valor, como você se adequar ao mercado, sabendo que a tua criatividade tem um valor, que o teu produto vai ser criativo e assim vai gerar um valor monetário e ao final do ciclo gerar um engajamento para as empresas e conseguir apresentar essas empresas de uma forma diferente. Então, o canal Maré passou muito desse processo de identificação em si, né? E se você pegar em relação tanto ao Salésio quanto ao Gilson, né, que são caras já consagrados nesse ambiente, a Maré está no início desse ambiente ainda. Então, sentindo muito o mercado, sentindo muito
do que as pessoas consomem na Serra Catarinense, e principalmente como que a nossa comunicação pode se adequar e ter a linguagem universal também ao mesmo tempo. Ter uma linguagem universal com identidade, que se comunique com o local onde a gente está, e sempre pensando em expansão, né? Quando você fala em arte, em comunicação jovem, você tem que pensar em expansão, você tem que pensar em expandir também, mas obviamente que com o pé onde você está no momento, né? Então, basicamente, o Canal Maré está nesse processo e é muito bom estar na descoberta e na formulação da empresa também, e conseguir estar com as pessoas ao mesmo tempo para gerar um engajamento e formar uma empresa. E basicamente esses são os desafios da Maré hoje, com quadros dentro do Orion Park também. Um deles é o podcast, o Orioncast, que a gente faz aqui em parceria também com o Orion Park. Basicamente, para iniciar as conversas, o Canal Maré é isso. Legal, legal. Muito obrigado. Eu passo agora para o Márcio. Então, confesso que tive uma dificuldade de decorar os nomes. Maquiterani, isso. Esse mesmo, ainda tenho dificuldade. E o outro é Menestrel, é isso mesmo. Menestrel, fazedor com isso. Então, Márcio, fique à vontade aí. Dê o teu recado e teu depoimento. E estamos ansiosos pelo seu depoimento. Bom, obrigado a atenção de todos. Olá, boa noite. Bem, eu sou Márcio Machado, sou produtor cultural, sou ator e sou fotógrafo. Na realidade, eu era ator, fotógrafo e produtor cultural. Inverteu as ordens aí, pela necessidade. O início da minha função com arte foi com o Menestrel Fazedor. Na verdade, foi com o Mariarte, que era uma companhia de teatro de bonecos. Foi quando eu tive a oportunidade, em 95, de trabalhar junto com o mestre bonequeiro, que era o Deodato Holden, que veio de Curitiba com a sua companhia para cá. Certo? Ele já era natural daqui, e lá ele tinha, junto com o Manuel Kovaciuk, que é a segunda maior companhia de teatro de bonecos do país. E com o plano Collor, na verdade com o governo Collor, com o fim da lei de incentivo, né, com a reestruturação da lei, que acabou com o Fernando Collor e iniciou depois com o Sarney, né, se não me engano. Acabou a vida cultural, né? E daí, no final, desse mal foi um bem, porque ele veio para lá e eu tive a oportunidade de poder trabalhar com o mestre bonequeiro, que me introduziu no mundo do teatro de bonecos. Nesse mesmo tempo, estava aqui no Sesc aprendendo teatro e já desenvolvendo as atividades com o Menestrel Fazedor, que tinha a pretensão de ser um grupo de artistas profissionais, que era um nome maldito na realidade, porque se falava muito de ser profissional, existia um movimento amador muito forte na cidade e era uma briga desgraçada aqui com a Associação Lagiana de Teatro Amador, com a Federação de Teatro, porque dizia assim, o que vocês querem de viver de teatro, o que querem ser profissional, isso não dá dinheiro, a gente só faz teatro por amor à camisa, né? Essa coisa da emoção que, né, tipo, o Gil bem retratou agora, que pensava que ia ser só emoção, né? E, na realidade, a gente enfiou nesse meio, assim, sabe, se enfiou meio na mata mesmo, para tentar achar qual seria a forma de nós podemos sobrevivermos com um teatro que não fosse um teatro comercial, que não fosse um teatro escola, que não fosse um teatro empresa, certo? Que fosse aquilo que nós gostaríamos de fazer. E o que nós queríamos fazer era pesquisa e registro sobre cultura popular, fazer um teatro regional, aquela coisa do fazer para a nossa aldeia, para alcançar o mundo, porque assim a gente ia conseguir fazer um produto artístico que seria altamente novo, mas com base em raízes bem antigas, né? Que é com base na nossa cultura. Por que isso? A gente ouvia toda a galera da nossa idade, pessoas de diferentes faixas etárias, na realidade, que falavam muito mal de se morar no interior, de se morar numa cidade interiorana. Lages era um sítio, Lages era o pior lugar do mundo, né? E diziam assim, nossa função como artista é trabalhar com a arte, com base na nossa cultura, para mostrar que, sabe, na realidade nós estamos num nicho criativo, nós temos todas as possibilidades do mundo aqui onde a gente vive, certo? E a gente conseguiu fazer isso. A gente passou vários mal bocados, assim, de passar fome, essas coisas assim, sabe? Porque a gente não tinha como você trabalhar em outra coisa e fazer teatro ao mesmo tempo, sabe? Não tem como você ser artista trabalhando em outra coisa. Você tem que trabalhar exatamente aquilo. A complexidade, o meio é enorme, é um universo muito vasto e você não consegue, mesmo trabalhando só com arte, sabe? Desvendar tudo o que precisa. É uma vida inteira, certo? Então, nós fizemos isso.
e conseguimos uma produção cultural, artística, teatral, que foi o primeiro espetáculo nosso, foi Histórias de Amor, que foi com base justamente nas nossas pesquisas e memórias sobre nossa cultura regional. Conseguimos montar um espetáculo que atendia bem a nossa função, era um espetáculo de rua, sabe? Para quem queria viver, a gente foi para o pior lugar, né? A gente vai para a rua, passar chapéu onde ninguém sabe, onde você tem que ser... Bem, tá, vamos cortar ali. Esqueça. Passou essa fase terrível, sabe? Mas nós conseguimos nos plantar no mercado, criar um mercado, certo? Só que nós sentimos que vender arte era impossível viver de contrato. Quando nós começamos a observar outros parceiros, quando a gente começou a observar o Centro Vianney de Educação Popular, outras entidades que trabalhavam em outras áreas e conseguiam viver, e conseguiam recursos para isso. Nós começamos trabalhando com o Fundo de Mini Projetos, onde conseguimos fazer as pernas de pau do nosso primeiro espetáculo. Conseguimos depois fazer os bonecos gigantes do segundo espetáculo. Nós investimos muito do nosso, familiares investiam, amigos investiam, a gente investia de onde nem sabia onde tirava, mas conseguia. E daí isso, conseguimos chegar a criar um currículo para poder vender nosso produto. Começamos a criar projetos e através dos projetos conseguimos a estabilidade, conseguimos ter um pouco melhor de vida um pouco mais digna, certo? Porque você, na verdade, a maior parte das pessoas, a gente vive numa das regiões mais pobres do estado, né? E as pessoas acham que é comer, vestir e andar de carro, morar. Não conta que você tem que ver filmes, assistir espetáculos, ler livros, você tem que, sabe, tem um universo da arte. Só que você, como artista, você tem que ser um visionário e pensar no que seria o ideal para o ser humano, certo? Mesmo passando aquelas épocas bem terríveis, né? Nós tivemos, a partir de 2000, maior investimento na cultura, certo? E isso foi um boom na arte no Brasil inteiro, certo? E isso foi imprescindível para o nosso desenvolvimento como artistas. Depois, mais tarde, nós vimos que nós estamos fazendo muito mais do que um grupo de teatro fazia. Nós fazíamos exibição de cinema, pesquisa e registro de cultura popular, certo? Nós fazíamos eventos e vimos que grupo de teatro não cabia mais. Daí o Menestrel Fazedor virou grupo de teatro e virou Associação de Arte e Cultura Circulador. E virou o Grupo Menestrel Fazedor, Associação de Arte e Cultura Circulador. Porque nós abrangimos um universo muito maior do que só montar espetáculos e tudo mais. Toda essa formação, para mim, especialmente, me transformou num produtor cultural. E nessa trajetória de ver meus parceiros, amigos, colegas, o Gilson trabalhou e muita gente trabalhou com a gente. Toda a parceria com o Henrique Belling, que era bailarino, vinha e voltava, ia para o estrangeiro, voltava e trazia sempre informações, sabe, trazia ideias, a relação com a Deodato Holden, sabe, as nossas idas para festivais no Brasil inteiro, a relação com essas pessoas, a relação com outros, com toda essa mudança, né, que toda essa que a tecnologia nos trouxe, né, da mudança do perfil das profissões e tudo mais, fez ver que precisava ter essa pessoa que produz, certo? O artista não pode ser só o cara que vive amor à camisa, senão nada dura. Tanto que boa parte dos nossos artistas do amor à camisa, nós não temos mais nenhum deles, sabe? Morreu com o ensino médio, né? Quando entrou na faculdade, precisou trabalhar, acabou a arte ali também, sabe? E a gente consegue, né? Eu estou em 45 anos, posso dizer que vivo desde 90. Eu tenho uma filha de 24 anos, posso dizer que ela até hoje vive da arte, foi sustentada, criada, certo? E daí, só para arrematar, né? Agora parou no 5 ali, a associação abrange outras coisas, como o trabalho de fotografia, de fotodocumentarista, certo? E também o que há 2 anos e meio, vem sendo o nosso outro braço, que é de economia criativa, que é a Feirinha de Artes e Artesanatos. É um conjunto, é um coletivo de 50 artesãos ativos, 80 e poucos, certo, que estão no bolo, discutindo, conversando. E nós conseguimos, então, há 2 anos e meio, fazer uma feira de artes e artesanato na Praça Joca Neves, onde tem música ao vivo, quase sempre, teatro, literatura e artes plásticas e muito artesanato. Então a gente está conseguindo criar
fazer aqui era exatamente discutir essa questão, né? Então, começar a falar sobre economia criativa, né? Então, assim, de forma intrínseca isso já acontece aqui, só que as pessoas, às vezes é um termo muito difícil, muito complicado, o que é economia criativa, né? Então, tá se discutindo isso, né? Então, a ideia era já iniciar a discussão e ela já aconteceu antes mesmo, então fique à vontade agora. Meu nome é Laila Campos e eu sou produtora cultural também. Sou formada em administração, pós-graduada em gestão de projetos. E a minha área assim, de atuação hoje é produção cultural, mas a nível mais político, vamos falar assim. O entendimento de que as pessoas, todos os artistas aqui, têm um poder bem maior do que eles pensam. E estão todos parados. Né? Então, hoje eu sou conselheira municipal de cultura e sou conselheira estadual de cultura. O que acontece? As pessoas não descobrem o poder que elas têm até serem desafiadas. Então, isso eu tenho conversado muito com meu amigo Gilson ali. Nós estamos aí realizando dia 27 agora, um fórum cultural para eleição de novos conselheiros. Né? Nossa gestão está vencendo, foram 4 anos difíceis de trabalhar, difícil a parte governamental neste período quanto a conselhos de cultura. E a nossa força é tão grande que eles conseguem nos desmobilizar. Então, hoje, você como produtor cultural, artesanato, fotografia, teatro, dança, música, seja o que for, tem que buscar informação para ver aonde você pode se fortalecer. O que são conselhos de cultura? Existe a parte governamental e existe a parte da sociedade civil, nós. Neste dia haverá eleições. Nós precisamos de representação. Artesanato não tem ninguém. Fotografia, artes visuais, não tem ninguém. As cadeiras estão vazias. Onde estavam? Onde vocês estão? Que vocês não estão lá para serem eleitos, para serem votados. Neste dia serão eleitos. O que vocês precisam ser ou acontecer com vocês para vocês estarem lá? Só ir. Na hora vai ter uma pessoa te recebendo, vai te cadastrar no mapa cultural, quem não está, no mapa cultural está do estado, te cadastra lá, você vai para a tua setorial e lá você vai dizer, eu quero representar ou eu quero eleger tal pessoa. Senão vai ficar sem representação. Aí quando vem o poder público com o que eles vêm com tudo pronto, porque isso é a norma, sempre vai ser assim, quem vai estar lá para questionar ou quem vai estar lá para pedir? Não tem ninguém. Então, assim, o meu apelo, e até eu pedi a fala, para que dia 27 se façam presentes. Todos. Nós estamos, né, Gilson, há meses já tentando mobilizar isso para que dia 27 estejam. Vai ser lá na Uniplac. Depois eu até vou te passar a arte para você me ajudar a divulgar. Porque inovação em cultura seria você deixar da tua área, esquecer o teu eu como artista e trabalhar no coletivo. Hoje tudo é coletivo. Então, se eu estou lá pela música, eu estou lá pelo artesanato, eu estou lá pela dança, eu estou lá pelo teatro, eu estou lá porque só estou eu. Né? Então, hoje teriam que ter pelo menos 7 pessoas de cadeira e mais 7 suplentes. Não tem nada lá. Tudo parado. Então, vamos nos mobilizar, vamos se fazer presente, vamos lá representar. Neste dia vai haver apresentações, né? A Fundação Cultural acho que vai chamar quem queira se apresentar, quem queira estar expondo, quem queira estar no artesanato, as associações, se façam presente para que a gente possa representar o que a nossa classe é. Artista que sabe representar o seu eu, o seu profissional. Há 12 anos eu trabalho mais direcionada na música, né? Trabalho com a Orquestra Sinfônica aqui de Lages, mas aprendi que é muito mais além disso o que a gente pode fazer. Então, sempre eu digo, cultura se faz com amor, porque muitas vezes você não faz cultura por dinheiro. É muito além o que tu faz pelo que tu ganha. Quando o Parque Orion começou, eu estive procurando o pessoal do Parque Orion para criar um mecanismo para a contratação de músicos, artistas, dançarinos, qualquer profissional da área cultural, onde houvesse uma plataforma de cadastramento e essa pessoa tivesse um nível de salário que não precisasse o profissional estar lá dizendo, pô, eu toco meu violino, que nem a Simone, mas o preço ela não precisa dar, esse preço já está lá, ele existe.
entendeu? Eu faço uma dança, mas esse preço, por quê? Porque eu tenho um teto. E esse teto seria criado através de uma plataforma. Aí aquele músico que toca por R$50 lá, ele não tocaria mais por R$50. Porque ele não poderia ser contratado por aquele bar, por aquele restaurante, sem passar por esse cadastramento e por essa plataforma, por multas, por denúncia, para que acontecesse a valorização do profissional da música, o profissional da dança, o profissional do teatro, o espetáculo. Então, por que para? Porque muita gente ficou, ela botou no chão o seu trabalho. E isso levou outros que têm um trabalho tão bom não conseguir mostrar e ganhar com isso. E como ele falou, viver disso. Não se vive disso. Não se vive disso porque poucos ou muitos botaram o seu trabalho lá no chão e não tem mais valores. Ah, tu faz um sonzinho lá, Del? Tá, mas depois a gente troca lá uma cerveja no final, tá ok? Isso não existe. Ele estudou quanto, gente? Quanto que o cara estudou para fazer aquilo ali? Vamos valorizar ele. Mas quem que vai valorizar ele? Ele mesmo, né? Primeiramente ele mesmo. Ele, empreendedor dele mesmo, com a empresa dele, com o MEI dele, né? Que hoje tem o seu MEI. Ele é testemunha, acho que eu abri mais de 30, né? MEIs de músicos. Né? Eu levei os papéis, eu fiz. Né, fiz Secretaria de Desenvolvimento ir lá entregar os MEIs para eles terem autonomia. Hoje os que são cadastrados lá passaram por mim toda essa parte. Viraram. Ele, para todos os segmentos. Então, assim, ele é um empreendedor dele mesmo, mas ele ainda não tem algo que o ajude ou valorize como profissional, isso em questão de valores. Então, quando eu procurei aqui, não, mas ainda não tem que esperar, era muito novo ainda, né? Estava no começo, né? E eu coloquei, eu tenho uma plataforma para cadastrar os projetos. Eu queria cadastrar uma plataforma para que houvesse uma valorização da cultura na questão monetária. Então, houvesse uma tabela. E essa tabela fosse gerida depois pelo município. Né? Porque, então, o músico está cadastrado, o músico, o dançarino, do pessoal, qualquer pessoa, ela teria uma tabela para trabalhar. Porque, na verdade, nós somos professores. Eu me enquadro porque eu também sou professor. A gente é professor. E eu acho que, tipo assim, a gente tem que ganhar como profissional. Tem que ganhar como professor. Tá? Só complemento. A gente não era concorrente, né? No caso, quando um não pudesse assumir um compromisso, podia passar para o outro e vice-versa, né? Então eu acho assim que isso aqui é muito recente e isso seria muito interessante, porque não é não é desvalorizar aquele que ainda sabe que é um iniciante, porque se a gente for analisar na arte, todo mundo iniciou, né? Infelizmente nós começamos do zero, né? Então tem que estimular também para aquele que está iniciando na carreira artística, né? Tem todo esse beabá ainda, né? Esse debate. Mas a questão da planilha, dessa plataforma de valores, já existe. E quando nós, profissionais, no caso eu, assumo, tem a tabela do Ordem dos Músicos do Brasil, vamos seguir. Nossa, é muito caro. É muito caro, Simone. Imagina, 1 hora ensaio fora do estado, eu vou te pagar R$300 com deslocamento. Né? Se a gente for dizer, nossa, mas eu vou sair de Lages para ir atravessar um outro estado, né? O tempo que você perde, digamos, de viagem, isso não está contando. A pessoa só vai contar para você te pagar aquele valor de 1 hora de ensaio, mas ela esqueceu que eu levei 6, 7 horas de viagem. Que eu tive que preparar aquele arranjo musical, que o arranjo musical você não faz em minutos.
você faz em horas. Então tem tudo isso que às vezes não é o valorizado, por trás daquele momento da apresentação artística. Os 5 minutinhos de música para nós, que no caso produz, são horas. A mesma coisa que na dança, né? E a mesma coisa na arte em geral, né? Então seria isso, pessoal, minha contribuição. Legal. Vamos falar um pouquinho agora de cinema, então. Vou passar para Ingrid, então, que falar um pouquinho sobre o FICASC, né? É um evento que vai acontecer agora no mês de setembro, né? Ingrid, fica à vontade. Então, Gil, eu acho que tá funcionando. Então, eu sou a Ingrid, né? Eu sou produtora cultural. Eu sou empresária, eu tenho shows de comunicação e eventos e eu já trabalho com audiovisual há mais de 25 anos na área da produção. E a gente está trazendo, ou seja, eu fui contratada para ser produtora local e fazer assessoria de imprensa e dar todo o apoio que a gente pudesse dar aqui em Lages. O FICASC, ele é o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense. Isso vai acontecer de 10 a 14 de setembro. Na verdade, ele já começou. A gente já fez um pré-lançamento que aconteceu dia 29. Nós levamos uma média de 500 alunos para dentro do Centro Serra, onde a gente fez também um plantio de 500 mudas lá no passeio acadêmico, que eles têm aquela praça bem bacana, e foi feita a distribuição de mais 500 mudas. Então, era um dos nossos objetivos falar sobre o meio ambiente e trabalhar o meio ambiente em Lages. O FICASC, ele faz parte do Festival Internacional, né, do Circuito de Festivais Internacionais, que todos os festivais eles começam com o FICA, e o nosso é o FICA-SC, FICASC. E está trazendo muita gente de fora. Então, é um festival que é apoiado pela Noruega. O Doti, que é o diretor que deveria estar aqui, é um queridão, mas ele está já há muito tempo, chega aqui na quinta-feira novamente, depois, como ele falou, ele vai meio morar lá, já está apaixonado pela região. E ele já faz 2 anos, é um projeto apoiado pela antiga Lei Rouanet, que hoje é Apoio à Cultura. E como todo mundo falou aqui, o festival ele é um trabalho literalmente da economia criativa. Porque o audiovisual hoje, eu vejo o cinema em si, como a parte da arte onde mais movimenta valores. Onde você consegue trabalhar, de repente, um ET com baixo custo, mas você também tem filmes que custam milhões. E você movimenta muita gente. E você traz muita coisa. Um exemplo é um dos filmes que nós estamos trazendo, que é o Gênesis 2.0. Ele foi usado, foram 5 países que foram usados para produzir esse filme. E é um filme que gerou um valor altíssimo. Então, quando você fala sobre economia criativa e você fala sobre valorização, eu acho que quem tem que se valorizar são os artistas. E o audiovisual, ele é muito bacana, ele tem essa pegada de trabalhar. E assim, não tem hoje quem não trabalha audiovisual, né? Mas voltando ao FICASC. O FICASC, ele acontece agora, então. A abertura é dia 11, no SESC, no Centro Cultural, né, ali no Colégio Rosa, às 19 horas. Nós já começamos a rodar os filmes a partir do dia 10. Esse festival ele acontece dentro das escolas municipais, escolas estaduais, da Uniplac, do CAV, do IFSC, no CEL, né, lá na Praça do CEL. E essa é a ideia, você levar o público para assistir filmes produzidos para qualificar, para ter um pouco mais da educação ambiental, para você entender um pouco mais daquilo que nós estamos fazendo de errado e o que nós podemos melhorar no meio ambiente. E o mais bacana, Lages, na década de 70, já foi o berço do cinema. Nós já tivemos aqui um festival brasileiro de cinema. Tem 2 vertentes, umas que dizem que o cinema de Gramado nasceu lá e outras que dizem que nós tínhamos cinema e perdemos para Gramado. Eu prefiro acreditar que nós tínhamos nós tínhamos um festival aqui em Lages e que nós podemos recuperar esse festival e fazer com que Lages seja assim um berço de cinema, porque tem grandes produções, o coletivo audiovisual está trabalhando super bem, tem muita gente que faz cinema aqui e sabe fazer, né? São várias mostras que nós vamos ter no FICASC. Então tem a mostra norueguesa,
que é o nosso patrocinador, a Mostra Escola, a Mostra Latina, a Mostra Montanha, a Mostra Universitária e a Mostra Contemporânea. E aí tem os temas, né, que são os povos e territórios, a degradação ambiental, as mudanças climáticas, a soberania alimentar, esportes de aventura, questões urbanas. E assim, a gente quer convidar todo mundo, que eu sei que todos aqui amam, né, e que estejam presentes no SESC, na Uniplac. Vem para cá. Quando a gente fala sobre festival internacional, o maior festival latino-americano é o da Argentina. E vem para Lages junto, o Doti está trazendo para cá um bate-papo para quem quer conversar e falar sobre cinema, entender sobre cinema. O Maximiliano, ele é o maior produtor, é o bambambam dos produtores de festivais, ele é da Argentina. E vem também a Solange, que ela é do SESC de São Paulo e que também vai falar muito bem sobre festivais, sobre cinema, sobre arte. Depois a gente tem uma exposição do Márcio, né? Tem um fotógrafo também que vem do Rio de Janeiro. Então, assim, é bem bacana. Para você saber um pouquinho mais, dá para entrar no site, que é o ficasc.com.br, e lá você entende um pouquinho mais do festival. Legal, obrigado. Passa voando, né? A gente já passou quase uma hora aqui, né? Então foi rapidão. Então passo pro Ader agora, fazer sua contribuição aí, fica à vontade. Beleza. Boa noite a todos. Prazer rever alguns amigos aí do meio artístico, ao qual tenho maior carinho, maior respeito. Mas eu venho de uma outra pegada, assim, eu venho de uma outra safra. Muito bonito o discurso, muito bem colocado as palavras dos nobres colegas artistas e da parte administrativa também, artisticamente falando. Mas eu venho inovação criativa, economia da arte, é mais ou menos isso? Pois é, eu venho de uma pegada assim que a realidade, ação e reação era uma coisa obrigatória, ou é, né? Então eu venho lá dos áureos anos de que eu fazia parte do CPT, Curso Permanente de Teatro do Teatro Guaíra, e existia em Curitiba um festival de bairros, festival de teatro de bairros, onde o meu bairro era representado. E por eu já fazer parte de um curso de teatro lá do Teatro Guaíra, eu fui convidado para ser o tal do diretor lá do meu bairro. O ano? Aí foi assim. Não, mas bacana, tenho muito orgulho disso. E de repente eu me vi sendo aluno do CPT quando foi regulamentada a lei em 17 de setembro de 1977, que ator, músico, cantor era tudo aquilo e aquilo, né? Então não dá para falar, né? Mas era aquilo mesmo, era cabeludo, era isso também. Aí de repente o pessoal, o Henrique Belg, né? Teatro Guaíra, grande Teatro Guaíra, a bailarina de primeiro, imagina. Aí Jair Moraes, lembrei do Jair Moraes, é isso? De repente nós nos vimos assim, a turma do CPT convidados para ser a primeira turma de artes cênicas do país, que até então não existia, né? E aí a primeira turma, para quem não sabe, de artes cênicas do Brasil, foi na Federal, em Curitiba, no Paraná, em 1977, o meu DRT é número 049, brincadeira, gente. E aí, poxa, ou é ou não é. Ou é ou não é. E aí, a forma de você fazer, a forma de você ver a criatividade, da ação e reação da arte, de valorizar, de buscar, de teoria, de estudar, tudo muito bonito. Quando eu me vi, eu estava na Companhia Brasileira de Teatro, fui funcionário do Guaíra como ator durante 11 anos. E aí onde foi a grande divisão de águas, culturalmente falando, na minha vida. Admiro de coração jovens, pessoas que têm essa iniciativa, essa luta, essa briga, mas o que o meu amigo Testa falou, o que o meu grande diretor da Casa de Arte falou, o que você falou da representatividade, tudo 10. Mas há 43 anos atrás, nós brigávamos para fazer teatro, né? Ou tu é vagabundo, ou tu faz teatro. As duas coisas mesmo, né? Então o Testa falou uma frase mágica:
fazer disso a tua profissão. Foi quando meu velho pai, com toda a ignorância no bom sentido da época, mas muito acolhedor, disse assim: meu filho, tu só vai ser respeitado com esse negócio aí, que muito bonito, eu fui lá ver. Ele disse que era bonito, umas luzes acesas, tal, legal. Bonito esse negócio aí, sei lá, com a cara pintada, bacana isso. Esse negócio aí que tu faz, faça disso a tua profissão, daí as pessoas vão te respeitar. Porque eu venho de uma família de 16 dentistas, uns 4, 5 advogados, farmacêuticos, tem 3, louco, né, inclusive. E aí assim, e o idiota aqui cabeludo, brinco, 1974, cabelo comprido, faz teatro. Pô, legal, bacana, faz teatro, mas daí tu trabalha com o quê? Puta merda, trabalho com o quê? Nada, eu faço teatro. E aí quando eu me vi com a Companhia Brasileira de Teatro, que é a criatividade da economia e de ideias novas para sobreviver à cultura e à arte brasileira, foi quando então eu fui contratado pela Companhia Brasileira de Teatro e trago até hoje como fiel a minha linha e a minha forma de sobreviver e de viver muito bem, graças a Deus, do teatro. Foi a única coisa que eu fiz na minha vida. Um louco chamado Cláudio Jovanovic casou com uma atriz de circo do pior circo que já existiu no Brasil, chamado Circo Bombril. Pior, pode procurar no Google, onde vocês quiserem aí, o pior circo do Brasil. Chamava-se Circo Bombril. A família Lima tocava, depois os caras viraram, parece que um tal de Chitãozinho Chororó, depois tinha uns outros loucos lá, trio Parada Dura, uns loucos lá que faziam naquele circo. Um cigano namorou uma moça de circo e ele vendia tacho, facão, cobertor, tudo que não prestava, né? Ele olhou para aqui e disse assim: se esse negócio aí é bom, nunca tinha assistido um espetáculo de teatro. Esse foi criativo e uma grande inovação cultural, na minha opinião, brasileira. Hoje ele é dono de uma das maiores companhias de teatro do Brasil. Chama-se Companhia Brasileira de Teatro. O nome dele é Cláudio Jovanovic. Aí eu estava fazendo um tal de Floresta Encantada, metido a galã, aquela história toda. Era o príncipe, o louco do Cláudio olhou para minha cara, assistindo lá. Esse piá aí me serve. Terminou o espetáculo, quanto é que tu ganha aí no Teatro Guaíra? Eu digo, ganho tanto. Olha, eu te dou 5 meses adiantado e te pago o dobro, e você vem para minha companhia. E eu vou mostrar como é que faz teatro para ganhar dinheiro. Porque a vida inteira se escuta dizer música, teatro, arte, dança, não dá dinheiro. Não dá. Mentira, dá muito se souber trabalhar, se correr atrás. Se levar em conta que o salário mínimo é 1.000 e quanto? 1.900? Daí eu quero salário. 900 mil reais. Se você levar em conta, eu sou muito do prático, da ideia, volto a repetir, ação e reação. Eu tinha que pensar, mas eu já pulei a história. Era o ingressinho, 300 crianças a R$3, é 900 conto. 45 minutos espetáculo, teatro. É difícil ganhar dinheiro em teatro? Não é, gente. Só que tu tem que ter criatividade. Tu tem que ter um produto para tu vender. Tu tem que ter qualidade. Tu tem que saber chegar. E aí o cigano louco, só o seguinte, vamos fazer teatro aí engraçado, esse negócio aí, ô fulana, Neiva Camargo, a esposa dele, na época namoradinha. Você dirige, põe essas roupas velhas aí, fantasiadas aí, ó, né, e deixa comigo. Faça os papel aí para mim poder vender. Resumindo a história, meus amigos. Ele saiu com uma planilha cigano, que vendia tacho, facão e cobertor, que usava uma noite, na segunda ele já estava feito trapo. Ele fez uma planilha de cidade, saindo, um exemplo da nossa, geograficamente falando aqui de Lages. Saindo de Lages, a Criciúma tem 28 cidades. Vocês sabiam que tem 28 cidades daqui a Criciúma? Eu sei, porque eu já trabalhei em 26. Tá o negócio. Aí ele fazia essa planilha, pegava o Márcio Machado, dava um Fiat 147 para ele e dizia: ó, neguinho, a tua rota é de Lages a Criciúma. Tem 27 cidades, tu tem que vender 10. E não pode vender 11. Como é seu nome? Tiago. Você vai fazer de Criciúma a Morro da Fumaça, Laguna.
tem mais 27 cidades. Tu vai fazer do dia 11 ao dia 20, tá? Tá aqui um Fiatzinho 147, 50 pila por dia. Cara, tu vai vender pasta de dente, vai vender bala, vai vender chiclete, vai vender teatro, vagabundo. Né? Ok? Aí o irmão dele, cigano, só vendia 5 datas. Vocês fizeram as contas? 10 dias o Márcio, 10 dias o Thiago e 5 o irmão dele. Quantos dias tem o mês? 30. Nós trabalhávamos 25 dias por mês. Ah, bacana, né? 50 apresentações. Porra, mas como 50 apresentações? Porque era um espetáculo infantil à tarde e o adulto à noite. Ilusão de ótica. Ilusão da boa venda. Ó, o senhor me contrata um espetáculo infantil, leva a criançada da cidade toda. Oh, muito bem. E à noite o senhor tem espetáculo de graça para levar os adultos. Ele estava contratando os 2 espetáculos. Era o acontecimento e o evento da cidade e da região. 25 apresentações mês. Isso é fazer teatro. Isso é criatividade financeira. Por quê? Porque é muito bonito, desculpe, mas muita demagogia, porque nós sabemos, o que você falou é lindo, maravilhoso. Pá, no discurso. A Lei Rouanet, que agora virou o quê? Incentivo à cultura. Ai, que bonito o nome. Então, assim, e acabou. Daqui a 30 anos, se eu tiver aqui, estou com 63, os filhos de vocês, ou alguns jovens aí, vamos estar discutindo a mesma coisa. Então, o que eu acho que nós artistas, estou falando como artista, seja atuante, ou produtor, ou diretor, ou raio que for, o que nós precisamos fazer é entrar num denominador em comum de que não adianta eu ter doutorado, pós-graduação em teatro, em artes, e luz, e pisca, e controle, se eu chegar lá e falar 10 minutos e a criançada e virou zona e ninguém vai entender mais nada. Então a nossa primeira preocupação é a qualidade do nosso trabalho em agradar o nosso público. Nós montávamos no CPT e no Teatro Guaíra com Maurício Távora, o Renato e outros grandes lá, que chegaram até a ser governador do estado. Esqueci o nome do cara agora, Roberto Requião, o que é atual prefeito de Curitiba. Esqueci, até parente, Rafael Greca? Não, Rafael Greca, um grande cara de uma inteligência fantástica, né? Maravilhoso, mas um cara culto, prefeito pela 3ª vez, se não me engano, né? Então o que falta é realmente nós ser artista, porque não adianta nós termos grandes discursos e grandes textos e grandes projetos, se na hora, velho, não está no Mato Grosso, numa cidade chamada Tacuru, aí nós chegamos lá para apresentar um espetáculo, um micro-ônibus 608 caindo dos pedaços, mas era o que nós tínhamos da Companhia Brasileira na época. O cara veio me perguntar onde é que colocava a mesinha para fazer o teatro. Porra, mas que mesinha, cara? A mesinha para vocês fazerem o teatro. Que mesinha. Até eu entendi que o cara achou que nós ia passar um projetor. Digo, não. Teatro é que nem novela, só que ao vivo. Então até isso é cultura. Isso é lá nos mais longínquos municípios do nosso longo país, que é extremo. Então eu acho assim, ó, os pensantes, os administradores, os atuantes e os defensores. Então é se unir e botar, porque o resto é balela. Tem 43 anos de teatro, se chegar lá e o teatrinho não prestar e não for legal, o teatrinho no sentido carinhoso, viu? Não pejorativo. Se o teatrinho não prestar, meu filho, tu tá numa excursão de 25 cidades, na 3ª cidade os caras já sabem, já não vai ninguém. Então é por aí o caminho que a coisa funciona. Já falei demais, muito obrigado. Só vou ter que te cortar porque a gente passou voando nossa transmissão aqui, a gente vai ter que ser... Não deu para nós discutir. Exatamente, quando a conversa é boa, ela passa voando, né? Então, a gente só vai fazer o encerramento da transmissão aqui, mas com certeza aí tem a continuação, né? Convide essa turma toda aí que só tem nego com certeza, né? Então a gente vai fazer breve, rapidinho o nosso sorteio aqui, a gente tem um modelo inovador, né? Então eu vou pedir pro meu amigo Testa aqui dizer o número de 1 a quanto, Beto? 1 a 19. 13. 13. Quem seria o 13?
Fabrício, olha aí o Fabrício! Nossa, que tal? Olha. Então aqui, ó, pra você. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, só pra sair na foto depois aí. Então tá, para os nossos talks nós temos aqui um blend para ser colocado no chimarrão. Vamos ver se vai dar para todo mundo. Vai faltar o teu. Depois eu pego mais um lá. Tá aqui. Aí, vai faltar dois. Depois a gente pega. Ficou faltando dois ali, a gente depois pega com o pessoal ali. Mas pessoal, não encerrou, né? É só a nossa transmissão pelo Facebook, a gente faz o encerramento agora, né? Então, depois tem a continuação. Vamos ter que voltar a esses assuntos aí que são bem pertinentes, né? Então, mais uma vez, estamos agradecendo ao pessoal que participou pelo Facebook. A Luciana Arruda, sempre bem atuante aqui, nos dá umas ideias, uns insights muito legais. Obrigado, Luciana. O pessoal também que acompanhou, Marisa. Somos gratos também aos nossos mantenedores, a Prefeitura aqui de Lages e a FAPESC, nossos apoiadores, a Imagem TV, o Sebrae e o Matimbox. Daqui a 15 dias retornamos no nosso Chimatalks com outro tema, né? Então, pessoal, fiquem ligadinho aí nas inscrições, que sempre a gente está divulgando nas redes sociais. Aí, pessoal, fiquem à vontade também para contribuir, dar sugestões, opiniões de formato, né? Então, como eu falei, o rico do Chimatalks é esse momento que vem na sequência e com certeza a gente tem muito assunto para tratar. Ficamos gratos à participação de todos, o apoio de todos e até o próximo Chimatalks.